Nós estamos dando continuidade hoje a uma mensagem. Semana passada estávamos falando sobre feridas e amarguras. A cura vem de Deus, vem do alto mesmo, vem dos céus. Nós estivemos olhando para a vida de duas mulheres. Essa mulher chamava-se Noemi, tempo dos juízes, saiu para peregrinar em terras, em outro país, em outras terras, e lá ela perdeu o seu marido, depois perdeu os seus 2 filhos também. Agora, voltando para a sua terra, ela vira para suas noras e diz para suas noras: olha, pode ir para a casa dos seus pais e eu não tenho mais nada para fazer por vocês. Uma das suas noras a beijou e a deixou, órfã, a deixou. Mas Ruth, sua outra nora, a abraçou e disse, chorou e disse: eu vou contigo, estarei com você. E foi com ela. Chegando na sua terra, em Israel, a Noemi é recebida pelas suas conterrâneas, elas vêm abraçá-la e a chamam pelo nome, Noemi. Mas Noemi significa agradável. Todavia, ela estava tão amarga com as lutas da vida, com as dificuldades, que ela recusa esse nome. Então ela pede para as pessoas: olha, não me chame mais de Noemi, não. Me chame mais de Mara. Ela deu a si mesma um apelido de Mara. Mara significa amarga. A vida muitas vezes nos deixa assim. Ela tem, as circunstâncias têm o potencial de nos deixar amargos. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. O Senhor nosso Deus, quando nos salva, Ele começa em nós um processo de santificação. O que é a santificação? É Deus restaurando em nós tudo aquilo que o pecado deformou. Porque é em função do pecado que nós nos tornamos pessoas apagadas, apáticas, pessoas amargas, pessoas ressentidas, pessoas tímidas, pessoas desconfiadas. Tudo isso que veio sobre nós, sentimentos de inferioridade, em função do pecado, de perder Deus de vista. Ficamos perdidos, perdemos a direção, perdemos a noção de quem somos. O pecado produziu esse tipo de morte em nós, né? Morte da paz, morte da segurança, morte do senso de valor próprio e várias outras mortes, culminando com a morte eterna. A Bíblia diz isso: o salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, deu o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E quando cremos em Cristo, somos perdoados dos nossos pecados. E começa então aí um processo de cura, que é um processo de santificação. É o Senhor restaurando em nós a identidade original que tínhamos. Ou seja, fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, conforme a personalidade e o caráter do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Quando nós nos entregamos à direção do Espírito de Deus, o alvo de Deus é nos trazer de volta conforme a imagem do Senhor Jesus, a estatura de varão perfeito conforme a imagem de Cristo. Isso que a Bíblia ensina. Que Deus tem comigo? Qual o plano de Deus para a minha vida? Algumas pessoas querem saber, né? Será que eu vou ser um cantor famoso? Será que Deus vai fazer de mim um grande empresário? Será que... Olha, querido, Deus não está preocupado em fazer você feliz. Tenha certeza disso. Deus está preocupado em fazer você um santo. Se isso não te interessa, você está fora dos planos de Deus. Deus quer fazer de você um santo, mas não é santo daquela ideia que todo mundo tem, que muitas pessoas têm, de aquela coisa enfiada num convento, num mosteiro, e não sabe fazer nada, fica sofrendo lá. Não é isso que eu estou falando. Santo significa separado de um contexto para um fim específico. O Senhor chamou você de um mundo de pecado, de um mundo mau, para separar-se. E a palavra igreja é a palavra eclésia, que significa chamados para fora. Esse é o significado da igreja. Deus chamou você para sair de um contexto de maldade, de ignorância em relação a Deus, para achegar-se a Deus e para agora colocar-se à disposição de Deus, para que Ele transforme a sua vida e faça de você um abençoador de vida. Quando Deus salva uma pessoa, Ele salva da condenação do pecado,
para continuar salvando da influência do pecado. E isso é cura. Viu falar de cura interior? A cura interior verdadeira é a santificação. É o Senhor nos resgatando dos nossos equívocos, dos nossos pecados. É o Senhor realmente nos levando a uma conformidade com a sua vontade. E isso passa pelas nossas decisões, pelo nosso centro de decisões. Por isso o Senhor ensina que devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Existe uma responsabilidade sua no que diz respeito à santificação. Salvação é um ato da graça de Deus, um dom de Deus. Santificação também é uma ação de Deus, mas que realmente depende muito da sua resposta em querer andar com Deus, em ouvir a voz de Deus. Em ouvir a voz de Deus. Podemos achar que nós temos motivos para dizer, como Noemi, por causa da situação da vida, me tornei uma pessoa amarga. Falamos na semana passada, que você pode ser uma pessoa amarga por causa de todas as frustrações da vida, amargo por causa de tudo de ruim que aconteceu com você, ou pode ser doce, apesar das dificuldades. Você pode ser um limão ou uma cana de açúcar, né? O limão, quanto mais você espreme ele, mais azedo fica a coisa, não é assim? Azedo e amargo fica o negócio ali. Se põe a casca junto, amarga tudo, né? A casca e a semente, se vai junto, fica tudo amargo. Azedo e amargo. Você pode ser um limão que quanto mais dificuldade, quanto mais aperta, se torna mais azedo, mais ácido. Ou pode ser uma cana. Quanto mais você moe a cana, mais doce fica. É a vida. Depende onde está o seu foco. Se você estiver focado no seu eu, você vai achar motivo para ser uma pessoa que vai cobrar os seus direitos, que vai sentir no direito de xingar, de vingar, de brigar com as pessoas, e tentando fazer o mal para os outros, vai fazer o mal para si mesmo. Porque se dando o direito de ser amargo, você está se enchendo de acidez. E o ácido corrói também o ambiente no qual ele está inserido, né? Se você se enche de acidez para despejar isso para cima das pessoas que fizeram mal para você, você vai estar fazendo mal para si mesmo, para os outros e para si mesmo também. Então, ser doce ou ser amargo depende da sua atitude. Se eu estiver olhando para o ser humano, eu vou realmente enveredar por esse caminho, decepcionado, frustrado, porque o mundo é mau. As pessoas pecam. Não há quem não peque, não há quem não falhe, não há quem não decepcione você. Você está vivendo num contexto assim. Então, se você estiver esperando tudo do ser humano, você vai ser uma pessoa frustrada. Mas se você estiver olhando para aquele que é infalível, aí você vai ter motivos para não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, como ensina a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Essa capacidade vem de Deus, queridos. Isso não vem de mim, não vem de você. Nenhum de nós tem essa capacidade de amar quando não é amado. Vem de Deus, vem do Senhor, é um fruto do Espírito de Deus. Quando você busca Deus mesmo e não religião, quando você realmente procura olhar para o Senhor. Preste atenção no texto que nós vamos estar tomando para essa mensagem de hoje. Vai nos dizer o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então está dizendo para você tomar cuidado para não se tornar amargo. Se eu estou dizendo para você, cuidado com aquele sujeito ali, é porque existe um perigo, não é assim? Tem um perigo. Se está dizendo para nós, tenha cuidado para que ninguém se torne amargo, nenhuma raiz de amargura brote, é porque existe a possibilidade real de você se tornar amarga na sua vida, né? As circunstâncias têm a tendência de fazer isso conosco. Mas como saber que eu já estou nesse processo de amargura? Será que eu sou uma pessoa amarga? Vamos ver então, quais são os sinais internos de uma pessoa amarga? Como é que é uma pessoa amarga? Os sinais internos dela, alguma coisa que está lá no seu íntimo. Nem sempre isso é muito evidente, mas está no íntimo dela. Ela, em primeiro lugar, mostra um interesse pelos outros. É aquela pessoa voltada para o seu mundinho.
ela se fecha, só se interessa pela sua família, pelas suas coisas. Essa é a evidência de uma pessoa amarga. Alguma coisa aconteceu que ela se fechou. É um fator de criação, o que é? Ela mostra pouco ou não tem nenhum interesse pelas pessoas à sua volta. Segundo aspecto é que ela fica magoada com muita facilidade. Qualquer coisinha, é o que eles chamam de feridento, né? Pessoa tão machucada que alguém leva a mão para fazer um carinho, ela já acha que vai ser ofendida, né? Qualquer coisa, ela já tem maus pensamentos, é muito desconfiada, né? Demais da conta. E é também uma pessoa ciumenta. Qualquer coisa, estão falando. Vou dar um exemplo meu mesmo. Eu era tão inseguro na minha vida, na minha fase de adolescente. Muitas coisas a gente passa na vida que deixa às vezes a gente inseguro, tímido, com medo de não ser amado e coisas, que se eu passasse do lado de cada rua e tivesse um grupo de pessoas lá do outro lado e estavam rindo, eu já achava que estava rindo de mim. Pedia até o jeito e não sabia se parecia que estavam rindo de mim, desconfiado ao extremo. Isso é evidência de que havia muitas coisas não resolvidas na minha vida. Um homem amargo, por várias circunstâncias da minha vida, eu fui me tornando uma pessoa assim, desconfiada. Esse é um sinal interno. A pessoa que passa por isso sabe. Alguns pensam, isso é bobagem. Você talvez não tenha esse problema, mas há muitas e muitas pessoas que enfrentam isso dentro de si. E de repente, nunca contaram para ninguém. E às vezes a gente pensa que isso acontece só comigo. Parece que eu achava que eu era um ET, que só eu passava por esses problemas, ninguém mais tinha isso. Mas depois eu fui conversar com pessoas, fui descobrindo que muitas pessoas tinham, nesse aspecto, os mesmos problemas que eu. Mas a gente não conta isso para ninguém, que a gente tem vergonha, nem sabe para quem contar, e vai vivendo uma vida sofrida com um problema, esquecendo, sem saber que os outros passam da mesma forma. Problema com a gente. Faz bem a gente olhar e falar a verdade consigo mesmo. Esse é o meu caso, dizer para si mesmo. Terceiro lugar, ela se torna possessiva com relação aos poucos amigos que tem, e por isso ela faz panelinhas. Ela tem poucos amigos por causa da sua amargura, e por isso ela toma posse. Sabe aquela pessoa que não deixa ninguém chegar perto dos amigos? Tem dificuldade de fazer amizade com os outros, pelos seus ressentimentos, pelos seus traumas, seus problemas, é fechada, mas quando faz, até cansa a pessoa, né? Cai em cima da pessoa assim, toma conta da pessoa, protege a pessoa, domina a pessoa na verdade, e não deixa ninguém fazer amizade com ela. Chega alguém fazer amizade, ela já está querendo tirar, isso é sinal de uma insegurança interna, de um sentimento de possessividade que mostra que tem problemas, há feridas no íntimo dessa pessoa, é um problema interno. Outro sinal, então ela evita novos amigos devido à dificuldade que tem de se relacionar. Tem poucos amigos, fazer novos amigos, é insegura, e os que tem, ela domina. Não sei se é o caso de alguém. Outra coisa, ela mostra pouca ou nenhuma gratidão por aquilo que recebe. É uma pessoa que não sabe agradecer, não. Não tem muito com isso, não. Ela não é dada ao agradecimento. Não fala nada, mas também não manifesta nada. Recebe favor, recebe, pessoas ajudam, faz coisas para ela faz de conta que não é nada, né? Esse é um sinal de problemas não resolvidos no íntimo da pessoa. Pode ser também falta de educação aí, né? Sexto lugar, normalmente ela fala palavras duras, criticando ou condenando as outras pessoas. Isso pode ser o fato de que ela se enxerga no outro. Como assim? Existem coisas que ela não gosta em si mesma. Quando ela vê outra pessoa com aquelas características, cara orelhudo, você viu o tamanho da orelha dele? Você viu? É porque, na verdade, muitas vezes não gosta da sua própria orelha, né? Ela que achou alguém mais orelhudo do que ela, né? Então, problema, não se aceita a si mesmo. É alguém que tem feridas no seu íntimo porque não gosta, ou então tem alguma dificuldade de aceitar o seu próprio ser. Outra coisa, é uma pessoa obstinada, teimosa, tem dificuldade de admitir quando está errada, né? Orgulho é sinal de insegurança também. Uma pessoa assim, uma pessoa que não quer dar o braço a torcer por causa do seu orgulho, né? Insiste no seu erro. Sinais externos, esses são os internos. Sinais externos, ela tem uma comunicação quebrada.
É aquele tipo de pessoa que faz o jogo do silêncio, é emburrada, né? Gosta de emburrar, essa é a arma que ela usa muitas vezes. Não quer dialogar, faz aquele bico, fica bicuda num canto para dominar a outra pessoa. Aí já é externo, ela mostra para todo mundo que ela está com problemas no seu íntimo. Fica emburrada num canto, fechada, usa esse artifício aí que é pecado. Provérbios 18:1 diz que aquele que se separa busca os seus próprios interesses e não está agindo com sabedoria. Isso não é de Deus. Ele está demonstrando o seu egoísmo. Outra coisa, sinal externo, uma atitude aberta de ingratidão. Aqui já ela é ingrata, mas ela declara isso. Recebe alguma coisa do patrão no final do ano, um presente, um peru, alguma coisa. Ela olha e fala, mas que mixaria, que pão duro que é esse cara, hein? Me explorou o ano inteiro, vai me dar esse panetone aqui. Só isso que está me dando, né? O cara é mal agradecido, né? Na verdade, alguém ingrato e declara isso abertamente, né? Essa vai falar coisas. Eu fiquei sabendo que o lucro da Vega aí foi bem alto. Tem alguém que vai dizer que essa Vega aí, rapaz, não sei o que e tal, né? O cara nunca está satisfeito com nada, e ele demonstra isso assim, de forma bem aberta. E é também por isso uma pessoa, característica dela, que ela vive numa rebelião aberta e declarada. É um rebelde. No lugar que essa pessoa está, ela cria problemas. Não vai demorar muito tempo, ela vai criar problemas com a direção daquele lugar. Ela tem coisas não resolvidas, ou às vezes ela quer estar em evidência, tem sentimentos de inferioridade, e quem se sente menos quer ser mais, quer se projetar para ser alguém. E aí ela vai criar problema com pessoas, porque ela quer ficar em evidência, ela quer aparecer. Então ela vai viver criando problemas para onde for que ela estiver indo. Ela vai ser uma pessoa problemática, porque há uma rebelião, que é realmente uma busca de compensação num sentimento de inferioridade que ela tem, uma insatisfação que ela tem dentro de si, e a instiga a viver nessa busca de domínio, de exercer domínio no lugar onde ela se encontra. Quarto sinal aí, que ela procura também outras pessoas para ajudá-la. Você já reparou que é assim mesmo? Sujeito, eu já lidei com várias pessoas com dependência química, pessoas usuários de drogas. Olha, parece que tem um chamariz neles. Onde que eles vão? A gente vai num lugar, leva o cara para um lugar, de repente você está lá com ele, olhando, vigiando, de repente ele bate os olhos no outro e parece que eles se conhecem. Os caras se procuram, parece que tem um imã que se atrai, de repente estão saindo para o canto, você tem que correr atrás porque já estão indo se drogar, né? É assim mesmo. Então, diz que é assim, boi malhado procura boi malhado. Não sei se no pasto é mesmo assim, mas o ditado diz isso, né? Não sei se funciona dessa forma, mas a pessoa amarga que ela tem essa tendência aí, né? Procura outras pessoas como ela, na intenção de apoiar a sua rebeldia. E por outro lado, abertamente também, crítica, competitiva, vive fazendo comparações, é sarcástica. O que é sarcástica, né? Sarcástica, ela é zombadora, ela zomba das pessoas, ela no seu íntimo sempre aponta o dedo para condenar, faz uma declaração aberta, de condenação, de julgamento aberto das pessoas, sem se preocupar muito com o que está falando. E por outro lado, outro sinal por último aqui, dificilmente essa pessoa elogia alguém. Ela tem dificuldade com isso. Por quê? Porque ela está em disputa com os outros. Como ela tem um senso de valor próprio negativo, se sente menos, ela está sempre procurando ser mais. E se ela está procurando ser mais do que os outros, ela tem dificuldade de reconhecer alguém como tendo uma posição elevada, como tendo feito alguma coisa bem feita. Ela vai ter dificuldade de elogiar porque ela está querendo elogio para si mesma. Ela está disputando com aquela pessoa. Ela tem problemas no seu íntimo. É sinal. Será que eu sou assim? Qual foi a última vez que eu elogiei alguém? Que eu fiz um elogio para alguém? Eu tenho essa dificuldade comigo? Eu vivo disputando com as pessoas? Eu sou agradecido? Como é que é comigo? A gente tem que olhar para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para ver se isso aqui encaixa em nós. Também, dificilmente, essa pessoa pede perdão ou não pede. E aí vem a pergunta: você não erra com ninguém? Você não falha com ninguém? Talvez você seja uma pessoa infalível. Eu penso que não é o caso de nós aqui, de nenhum de nós. Falhamos, não é? Mas você pede perdão? Qual foi a última vez que você pediu perdão?
Muitas pessoas, o máximo que conseguem fazer é, desculpa qualquer coisa aí, viu? Né? Mais fácil falar assim, né? Sinto muito, né? Foi sem querer. Né? O máximo que algumas pessoas conseguem fazer é isso. O orgulho impede de chegar e dizer assim: eu errei, você pode me perdoar? Bem diferente, né? Foi mal, hein, cara? Desculpa qualquer coisa, hein? Isso parece que é mais fácil fazer assim, né? Orgulho, pedir perdão. Tem uns que nem fazem isso, né? Simplesmente vão aproximando, vão chegando de perto, vão rodeando a pessoa e depois começa tudo de novo, como se não tivesse acontecido nada, né? Só passa, dá um jeitinho de passar um óleozinho de peroba, né? Na carinha de pau, dá um lustrinho ali e tá tudo bem de novo. Faz de conta que está tudo bem. Tá não foi resolvido o problema, né? Não foi resolvido o orgulho. A pessoa é sinal que ela tem algo dentro de si que a impede de realmente tratar os seus problemas como deve tratar, alguma ferida no seu íntimo que impede de agir de forma correta. Então, meus irmãos, uma pessoa assim amargurada é uma pessoa áspera, normalmente é uma pessoa azeda, é uma pessoa não muito agradável de viver com ela, porque ela tem essas coisas dentro dela, ela mesma não tem paz. Ela é uma pessoa atormentada e tormenta a vida dos outros também, causa tormenta na vida, tempestade na vida das outras pessoas. Não é uma pessoa em paz, e ela vai sempre culpar os outros pela sua infelicidade. Agora, eu te pergunto, adianta eu culpar o mundo inteiro pelos meus problemas, pela minha infelicidade, pela minha insatisfação, culpar os meus filhos, culpar o meu pai, culpar o patrão, culpar a minha mãe, ainda que essas pessoas talvez venham me tratar mal, mas adianta eu ficar jogando a culpa da minha infelicidade para cima deles? Vai ajudar a mim em alguma coisa? Não vai me ajudar em nada. Eu preciso de resolver a minha vida no contexto no qual eu estou. Não vai mudar o contexto. Nós estamos nesse contexto e precisamos aprender a remar esse barco aí, no meio dessa tormenta. Viver, apesar das circunstâncias, e viver bem. No mundo, diz Jesus, tereis aflições. Como que eu posso, então, encontrar razão de viver no meio de um mundo de aflições? Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Não perca a esperança. Olhe para mim. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. No contexto que você está, você vai encontrar descanso para a sua alma. É a promessa de Jesus. Mateus 11, versículos 28 a 30. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas uma pessoa amargurada é assim. Seca, apática, brusca, desconfiada, está sempre armada, tem sempre uma resposta na ponta da língua. Já viu aquele cara? Você fala uma coisa, ele é bom no bico, né? Dispara outra logo. Tem pessoas que são assim, a gente fica até admirado. Será que esse cara decorou tudo isso, né? Você fala uma coisa assim, alguém fala, ele já tem uma resposta pronta na ponta da língua. Ele não volta para casa com prejuízo, né? Ele não toma prejuízo. Muito pelo contrário. Ele volta sempre com prejuízo para casa. Porque na medida que ele não perdoa, ele coleciona amarguras, ele coleciona ressentimentos. À medida que ele responde, é sinal que ele se deixou atingir, se deixou desequilibrar e disparou a sua acidez para cima do outro. E ele se machucou e volta todo machucado porque não soube tratar o problema na sua vida. Então, é importante lembrar que a pessoa amarga é alguém se afastando daquele equilíbrio que nós falamos da outra vez, se afastando da identidade inicial, daquilo que Deus a criou. Ela vai estar sempre se inclinando para o lado da rebelião, atacando quem a agrediu, ou para o lado da rejeição, se sentindo coitadinha, ou realmente afastando da pessoa que a agrediu, mas se afastando no sentido de coitado de mim, com autopiedade, e esse é um caminho ruim. O outro caminho, o caminho da agressão, que pode levar ao homicídio, e esse caminho, o caminho da autopiedade, que pode levar ao suicídio. Então dois extremos. Quando nós não ficamos firmes no Senhor, nos damos no direito de sermos pessoas amargas, ou vamos para cá, para o lado da rebelião e da agressão, da vingança, do crime, do homicídio, ou vamos para o lado da rejeição, da autopiedade, do suicídio. Dois extremos dessa atitude aí. Não é a vontade de Deus para nós. E quanto mais uma pessoa avança numa dessas direções, mais difícil torna a convivência dela com os outros. Mais difícil é viver com uma pessoa assim.
Você tenta alcançá-lo, mas é complicado, porque qualquer coisinha que você faz, é como se você tivesse jogado um querosene de novo no fogo. O fogo estava quase apagando, mas ela inflama de novo. Ela não perdoa. Ela leva tudo em conta, no pé faz conta de tudo. E é difícil, cada vez mais difícil viver com uma pessoa assim. Então não é fácil conviver com uma pessoa amargurada. Ela é desconfiada, ela é insegura, ciumenta, ela é crítica, ela é agressiva ao extremo. Um pouco disso todos nós temos. Mas existe, queridos, pessoas que são realmente, sofrem porque são extremadas nisso. São duras. E uma pessoa dura acaba quebrando, né? Igual uma árvore. Uma árvore muito dura, quando vem a ventania, o que acontece com ela? Ela não dobra, ela não inclina. Há certas árvores que o vento vem, ela deita para cá, e depois ela volta para o prumo. Mas a pessoa muito rígida, enrijecida pelas frustrações da vida, ela quebra, ela sofre. Cada tempestade que vem é uma quebra na sua vida, ela desmonta toda. Então, a amargura, quando a gente guarda amargura no coração, a amargura causa a reação de ferir aos outros na mesma proporção ou mais que nós fomos feridos. Se eu não trato as minhas feridas, me torno uma pessoa amarga, eu vou ter a tendência de machucar os outros, do mesmo jeito que me machucaram. Por quê? Porque eu guardei comigo aquela imagem ruim. Eu deixei que o meu agressor me impressionasse. A pessoa que me agrediu deixou as suas impressões em mim. Está entendendo isso? Eu guardei isso dentro do meu coração. Eu vou vingar daquele cara. Então eu guardei aquele modelo ruim, aquela imagem ruim dentro de mim. Eu guardei aquela lembrança ruim, aquele ressentimento dentro de mim. Então aquilo que ela fez me impressionou, ela deixou as suas impressões em mim, ela moldou parte do meu ser, do meu caráter, do meu pensar. Eu guardo aquilo comigo e vou ter a tendência de reproduzir aquele ato. Uma pessoa ferida tem a tendência de ferir os outros na mesma proporção ou mais de que foi ferido. Por isso é importante não dar a si mesmo o direito de ser amargo. Não, trate, é preciso tratar isso. Lucas 6,45, Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, do que eu estou enchendo meu coração? Meus irmãos, pessoas não tratadas, pessoas que deixam a amargura se instalar e alastrar no seu coração, a raiz vai crescendo, ela vai se tornando uma pessoa fechada, uma pessoa isolada, ressentida, amargurada, recalcada, tão frustrada com tudo e com todos, que ela passa a ter medo de mostrar a si mesma, de se expor, de falar para os outros das suas opiniões. Ela perde grandes oportunidades. Ela tem medo de tomar pancada de novo, porque guardou aquela experiência ruim dentro de si, tem medo de se expor. Vai abafando o seu potencial, né? Costumo pensar nisso olhando para uma rosa. Nasce aquele botão de rosa, você pensa que aí vem uma rosa linda, uma rosa maravilhosa. Aquele botão vem sadio, mas passa o tempo, ele simplesmente murchou o botão e nunca que abriu, nunca mostrou as pétalas, cores, nada. Muitas pessoas são assim, estão crescendo, estão cheias de potencial que Deus deu, tanta coisa maravilhosa para mostrar, um perfume maravilhoso para mostrar, mas vem as amarguras, as palavras que agridem, palavras dos pais, dos parentes, de todo mundo, mas ela não sabe lidar com tudo aquilo, se torna uma pessoa ressentida, introvertida, fechada e tem medo de se mostrar, porque não quer tomar paulada. Ela aprende de uma forma errada a fazer alguma coisa para resolver a sua vida, para se proteger. E a forma que ela encontra é ficar desconfiada e fechada por causa da sua amargura. Ela não se mostra, não se torna útil, não quer se expor, não quer sair de dentro da sua suposta proteção. É uma pessoa que está sofrendo no seu íntimo, se torna tímida. Além disso, é uma pessoa, acaba se tornando uma pessoa fácil de ser provocada, se desequilibra com facilidade. Tem muitas pessoas que são assim, são fechadas, mas ela é fácil de se provocar aquela pessoa. Começa a colocar apelido nela, falar com ela, alguma coisa, ela já logo explode, xinga os outros. São pessoas fáceis de serem prejudicadas. O sujeito já percebeu como é que ela está crescendo no conceito do patrão,
E então é um bom funcionário, calado na sua, traz as coisas direito, mas o sujeito vai lá e esse cara é um concorrente meu. Ele vai ganhar o meu lugar, o patrão vai promover a ele e não vai promover a mim. Mas notou que ele é um sujeito fechado. Aí começa a provocar ele por trás, cutucar o cara, botar apelido nele. Aí de repente ele parte pra briga, quebra tudo lá dentro do trabalho, né? O cara é assim, é uma panela de pressão entupida, né? Uma hora se explode. Vai aguentando as buchas, aguentando, não sabe resolver os seus problemas, não sabe dialogar, mas vai aguentando a bucha, de uma hora ele explode, põe tudo a perder. É aquele ditado, apelou, perdeu. Você tinha razão, mas as suas atitudes fez com que você perdesse a razão. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você pode ficar irado com uma certa situação de injustiça, mas aprenda a lidar com isso. Aprenda a agir e não a reagir. As reações são embasadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E as emoções, na maioria das vezes, são burras. As nossas ações são embasadas na nossa razão. Não que vamos negar os nossos sentimentos, não é isso não. Mas eu não posso me deixar dominar pelos meus sentimentos. Senão eu vou me tornar uma pessoa amarga e vou ter essa tendência de ser fácil de ser controlado. Portanto, meus irmãos, o coração, ele precisa ser tratado. Provérbios 17:22 nos diz que, Provérbios 17:22 vai dizer que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até mesmo os ossos, né? Então, a gente precisa tratar o nosso coração. Como é que eu me encontro? Tem amarguras na minha vida, então o coração precisa de ser tratado. Eu preciso de entender os meus dramas, os meus pecados, né? A forma errada que eu tenho agido, não tenho sabido como lidar com os meus problemas. Como que eu posso tratar isso então? Primeiro ponto aqui, eu preciso de assumir o fato de que eu tenho amargura no meu coração. Se algo disso aí diz respeito à minha vida, eu tenho que assumir isso. Porque a Bíblia diz que o coração conhece as suas próprias amarguras, né? O coração, o nosso íntimo, nós sabemos o que passa conosco, né? E se eu não trato as minhas amarguras, eu estou pecando. O texto que nós lemos hoje de Hebreus, né? Tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, se eu me deixar perturbar pela amargura, eu estou caindo em pecado. Eu preciso querer tratar o meu coração. No Salmo 32, ele vai dizer isso aí, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Por quê? Porque a tua mão, a mão de Deus, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Mas quando eu me fechei com os meus pecados, com as minhas mágoas, com os meus ressentimentos, com tudo que é de mal dentro de mim, envelheceram os meus ossos. Ele ficou doente, até mesmo fisicamente, e ele disse que isso era a mão de Deus pesando sobre ele. Deus o estava corrigindo. E muitas vezes Deus pode usar pessoas para nos corrigir. Esse sujeito está me amolando. E realmente Deus pode permitir, para que você aprenda a ter uma atitude positiva no meio de circunstâncias negativas, a não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal pelo bem. Outro aspecto aqui, se eu quero ser tratado, eu preciso lembrar das pessoas que me feriram. Eu fiz isso para a minha vida. Eu fiz uma lista das pessoas que me causaram mal na vida. Fui lembrando de circunstâncias difíceis nas quais eu tinha reagido, nas quais eu tinha brigado, eu tinha chutado o balde, virei a mesa, briguei com as pessoas, xinguei, falei, agredi, briguei, dei soco. Todas aquelas situações na minha vida que eu passei, né? Eu conheço a minha história. Por que eu fiz isso? Me protegendo, né? Querendo sobreviver, a minha forma de resolver a vida. Era o meu jeito, desde criança. Não sei qual é a sua experiência, mas uma proporção ou outra, cada um de nós passou pelas suas. Quando eu fui entendendo esses princípios, eu me vi com as minhas feridas, eu reconheci as minhas, você tem as suas, sabe o grau delas. Eu entendi que eu devia confessar a Deus.
E eu estava calado como salmista com os meus pecados. Enquanto eu estava calado, fechado, não dependendo de Deus, eu estava dependendo de mim mesmo. Mas aí eu entendi que isso era pecado. Fui para Deus, fiz uma lista. Lembrei do Danilo, lembrei da minha vovó Joana, lembrei de todas as pessoas da minha família e fora da minha família que tinham me frustrado, me decepcionado. E ainda que eu não tivesse razão, mas a gente sempre é advogado de nós mesmos, né? Mas me machucou do mesmo jeito. Eu fui perdoando uma por uma. Fui lembrando de várias situações na vida, de pessoas que me envergonharam, me tocaram da casa delas quando eu era criança. Coisas assim que tinham acontecido comigo. Meus traumas. Contei tudo isso para Deus. Fui falando, Deus, eu quero perdoar aquela pessoa por isso, por isso, por isso, por isso. Eu peço também perdão, porque todos esses anos da minha vida eu guardei mágoa dentro de mim. Eu lembrava dessas pessoas com ressentimento. Eu sentia de novo a dor da ofensa que elas me fizeram. Eu ficava frustrado com elas. Eu quero perdoá-las e eu peço perdão também. Então confesse a Deus toda amargura, né? A Bíblia nos ensina isso. Confesse o ódio, o ressentimento e toda a carga emocional negativa que envolveu cada uma daquelas situações. Faça isso e confesse a Deus. Está aí o versículo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E meu querido, tome a decisão de obedecer a Deus. Não fique obedecendo os seus sentimentos, não. Obedeça a Deus e perdoe aqueles que te ofenderam. Perdoar não é uma opção para você, não. Perdoar é uma ordem de Deus. Quando você não perdoa, você também não é perdoado. Olha a oração do Pai Nosso. O que nos ensina a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, não a minha, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí vem o que agora? Perdoai as nossas ofensas, ou perdoa as nossas dívidas. Perdoai as nossas ofensas de que maneira? Assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. Eu costumo lembrar que para muitas pessoas isso aí é um tiro no pé. Ela está dando um tiro no pé quando faz essa oração do Pai Nosso. Por quê? Ela está dizendo para Deus, Deus, me perdoa, assim como eu estou perdoando as pessoas que me ofenderam. Mas ela não perdoa. Ela não perdoa ninguém. Então ela está dizendo, Deus, me trata do mesmo jeito as pessoas à minha volta. Você quer mesmo que Deus te trata do mesmo jeito que você está tratando as pessoas à sua volta? Quer mesmo? É isso que você está pedindo na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como. O que é assim como? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu faz comigo aquilo que eu estou fazendo com a minha esposa, com a minha sogra, seja com quem quer que seja, né? Faz comigo a mesma coisa. Então é o que você está fazendo, que você está pedindo a Deus. Então é uma coisa que você tem que aprender. Entender que perdão não é uma opção que Jesus deu para o não. É uma ordem que, na verdade, no final das contas, favorece a quem? Favorece a você mesmo e não a pessoa que você está perdoando. Perdoar é tirar aquela carga emocional ruim de dentro de você, jogar o lixo fora, entregar para Deus. Eu não quero ser juiz disso não. Deus, eu não suporto esse cargo, é muito pesado para mim. Põe na mão de Deus. Outra coisa, olha o que texto nos diz. Quando estiveres orando, isso é a palavra de Deus. 25 e 26. Se estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, o que você tem que fazer? Perdoai. Para quê? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Mas se você não perdoar, o nosso Pai também não vai te perdoar. Você vai seguir debaixo da sua carga emocional negativa. Isso vai ser um peso, uma tormenta sobre a sua vida. O que o Davi diz lá no Salmo 32? Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram, porque a sua mão pesava sobre mim. Vai pesar, está pesando, vai ficar pior ainda a cada ano. Cada ano que passa, isso vai criar mais bolor dentro de você. Vai encher você de mais ódio. E não vai fazer mal para os outros, não. Vai fazer mal para você. Porque guardar amargura, alguém já disse que é beber veneno e ficar torcendo para o outro morrer, né? Isso é tolice. Ele não vai morrer. Vai morrer você mesmo. Com a sua mágoa, com o seu ressentimento. Está matando a si próprio. Isso não é produtivo, isso é jogar contra o próprio patrimônio. Isso é burrice emocional, né? É você se inclinando para o lado da emoção, ou para o lado da rebelião, do agredir, para o lado da autopiedade. Fugir no sentimento de
coitadinho de mim, não vai funcionar. Então tome uma decisão na vida. Olha, um exemplo, quando uma pessoa te agride, você já viu desse tamanho? Mas existe. Esse dizem que é o maior sino do mundo, esse aí. Existe, isso é verdade. Está vendo os pezinhos da pessoa lá dentro? Ela está lá dentro. Já a pessoa, quando alguém te agride, é como se a pessoa colocasse você debaixo de um grande sino e pegasse a sua mão e tocasse o badalo. Imagine o barulho que está ali dentro. Vai estourar os tímpanos daquela pessoa, né? Aí a pessoa deu a primeira badalada, levou você para lá, te agrediu, desrespeitou você, não tinha o direito, foi ignorante com você, te levou para lá, ignorou o seu valor e fez uma agressão contra você. Pegou na sua mão e botou a mão no badalo. Primeira badalada é ela. Mas quando você não perdoa, você continua tocando o sino. Tem. Olha o que essa pessoa fez comigo, ela não presta, vocês têm que ficar comigo. Ninguém vai ficar com você, ninguém vai suportar isso aí. Você vai ficar sozinho nessa amargura, nesse arrependimento, nessa lamúria, nessa lamento. Ninguém gosta de gente assim, ninguém suporta gente assim. E você vai ficar querendo que as pessoas fiquem do seu lado. Você vai encontrar talvez alguns aí que são amargos também, azedos, da mesma espécie, mas não vai ser bom também não vai ser boa a companhia não. Larga esse sino. Quando a gente solta o sino, ele não para de bater na mesma hora não, né? Porque o badalo está disparado, né? O badalo, aquela parte lá de dentro, disparou. Solta, ele vai continuar por um tempo batendo. O que eu quero dizer com isso? Você vai continuar sendo tentada a pôr a mão naquele trem de novo, né? Solta aquilo, deixa para lá. Com o tempo, aí o tempo vai curar. O tempo cura uma ferida tratada. Quando você toma uma atitude positiva de abandonar aquele ressentimento, aquela ficar acusando a pessoa, ficar desenterrando o passado, tome uma decisão de perdoar, entregar isso para Deus e não voltar nas suas razões. Você tem razão de não gostar da pessoa, vem um filho do inimigo lá e vem falar com você. Aquele sujeito, eu lembro daquele mal que ele te fez. A pessoa está querendo fazer você pôr a mão de novo lá na coisa, lá. Não pega naquilo. Perdoa e não põe a mão. Aí o tempo vai curar. Larga, vem para fora, solta esse sino. Obedeça a Deus. Deus está dizendo para você perdoar. Essa é uma decisão. Uma das chaves para você perdoar e curar a sua amargura é lembrar o quanto você já ofendeu a Deus. A gente acha que eu não vou perdoar, porque eu não faço isso com ninguém, eu não dou direito a ninguém fazer isso comigo, eu não faço isso. Não é verdade. Não é verdade. Você não é perfeita. Isso é uma desculpa esfarrapada, né? Ele não vai perdoar, azar seu. Se você diz que não vai perdoar, você está prejudicando só a si mesmo, está desobedecendo a Deus. Deus nunca vai te dar razão. E você já ofendeu tanto a Deus, e Deus está disposto a te perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, não é? Quando há humildade, quebrantamento, Deus sempre está disposto a nos perdoar. Outra coisa, medite no valor que você tem, né? Uma das chaves para perdoar é ver o quanto já feriu a Deus. Outra coisa, medite então aí no valor de Deus, no quanto Deus ama você, né? Quem ofende você está ignorando o seu valor, não conhece o valor que você tem. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, Deus te ama tanto, que Jesus morreu no seu lugar. Esse é o seu valor, o sangue que Jesus pagou por você na cruz. Não fica prestando atenção no que os outros falam de você. Não fica se agarrando com isso, não. Se agarre com a graça de Deus, não com a desgraça do homem. Fuja disso, né? Quem nos ofende ignora o nosso valor. Portanto, não devemos nos deixar prender por sentimentos ligados a essas pessoas. Avalie o que há de verdadeiro no que o agressor disse a seu respeito, mas não procure definir a si mesmo com base na agressão das pessoas. Defina a si mesmo pela palavra, por aquilo que a palavra de Deus fale a respeito de você. Procure conhecer a Deus, mais do que conhecer os homens e aquilo que os homens pensam de você, porque nem sempre o juízo que eles fazem de você é correto, é depreciativo, a intenção é derrubar muitas vezes mesmo. Decida na sua vida a aplicar perdão sem economia. Quando você está economizando perdão, você está juntando amargura na sua vida. Então, meus queridos, cada um de nós esteja disposto, melhor dizendo, a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Procure se orientar pelo que Deus está dizendo por Ele mesmo.
O texto de Efésios 4 tem muito para te ensinar. Longe de vós toda amargura, diz a palavra de Deus ali. Faz bem você depois em casa meditar nesse texto. Nós vamos passar por ele rapidamente e não temos tempo para ler. Leia em casa esse texto. Cada um de nós, queridos, precisa cada dia tomar uma decisão. Quem de fato vai dirigir a minha vida? Eu, com os meus sentimentos e os meus ressentimentos, as outras pessoas com as suas provocações, ou a palavra de Deus? Quem é que eu quero que dirija a minha vida? Vou dar lado para quem? Ou vou me submeter a Deus? Vou aprender do Senhor que é manso e humilde de coração? M. Carmichael disse o seguinte: nada que alguém me faça ou me diga pode me causar dano, a não ser que eu tenha uma atitude errada. Ninguém pode me tirar do equilíbrio, a menos que eu me deixe desequilibrar. A menos que eu incline para o lado da rebelião ou me incline para o lado da autopiedade. Só se eu for para um desses dois lados. Mas se eu me manter firmado no que o Senhor pensa de mim, no autor e consumador da minha fé, eu vou permanecer firme, meus queridos. Eu vou permanecer firme na minha vida. Deixa eu voltar rapidamente uma coisa que isso é importante. Eu leio, mas eu acho que devemos ler. Olha o que diz a palavra. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra agressiva, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como também, diz o texto ali, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, por mais machucados que possamos estar, devemos lembrar que Deus se apresenta na sua palavra como um Deus que nos busca nas nossas cavernas. Ele se apresenta como um Deus de restauração. O salmista diz isso no Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É Deus. Busque nele, na sua palavra, renovação para a sua forma de ser, para a sua forma de viver. Toma essa atitude, porque Deus sabe tocar nas nossas feridas. E se nós permitirmos, Ele vai transformar as nossas experiências amargas em experiências positivas. Olha o exemplo de José. Quando os irmãos de José quiseram dizer para José, ficaram com medo de José. José falou: não fique com medo de mim não. Deus permitiu tudo isso. Vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. O mal que vocês tentaram fazer contra mim, José disse, lembrem de José do Egito? O mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou isso em bem. Você vai ter a mesma experiência se buscar a Deus. Por isso, nenhum de nós precisa ser uma Mara, quando na verdade Deus quer fazer de você uma Noemi, uma pessoa agradável na vida. Jesus diz em João 10:10, eu vim, para que eu vim? Eu vim para que vocês tenham vida, uma vida com propósito, uma vida com abundância, não uma vida frustrada, mesquinha, amarga, infeliz, culpando os outros, não. Anda na presença do Senhor, seja uma bênção, amadureça, deixa essa infantilidade da amargura de lado. Eu, quando era menino, que a gente era assim, criança lá na minha terra, vocês têm mineiro aqui, na minha terra a gente brigava, as crianças brigavam, batiam no rosto assim, falavam assim, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem, né? Isso é coisa de menino, né? Amargura, ressentimento. Então ficar com raiva dos outros, xingando para cá, às vezes a gente cai nessa cilada. Eu já caí nisso, depois de velho, recentemente tenho caído nisso de novo. Às vezes há conflito, as emoções tomam conta, mas eu vou ficar preso nisso? Não. Sou um homem sujeito ao pecado, confesso a Deus e às pessoas os meus pecados, perdoo, peço perdão. Deus me perdoa muito, embora as pessoas não perdoem e não queiram reconciliar comigo. Essas pessoas não querem. Eu as procuro, tenho procurado, quero voltar ao convívio, mas elas não querem. Tenho que respeitar e deixar isso na mão de Deus. Porém, eu tratei o meu coração. Não vou ficar com isso amargurado. Deus não está me jogando fora, nem me acusando de nada. E eu não devo fazer isso com ninguém também.
Deixe as pessoas se acertarem com Deus. Romanos 8:32, mostrando para nós o nosso valor. Diz a palavra de Deus: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus quer te dar muitas coisas. Busque a Deus, a esperança para você, creia na palavra de Deus, a cura para você, mas você tem que tomar uma decisão de perdoar, jogar fora a sua mágoa. Então tudo depende do quanto nós estamos dispostos a confiar no Senhor e não no nosso coração, porque diz o Senhor, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrompido. Não confie nos seus sentimentos nem ressentimentos. Vai depender de em quem você vai confiar, ou no Senhor ou em si mesmo. Depende do quanto você está disposto a entregar os seus fardos ao Senhor. Quero terminar com esse versículo. Salmo 37:5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Amém? Vai para a sua casa hoje, faz isso. Comece a pensar na sua vida, na sua história. Comece a pensar no quanto Deus te amou e quanto Deus te ama, deu filho para morrer por você. E faz um histórico da sua vida. Eu ando machucado, eu ando ofendido com meu marido, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com quem quer, com o meu patrão, pessoas que me humilham, que me jogam lá embaixo, só veem os meus defeitos, eu estou me sentindo um lixo, um caco. Você está se sentindo assim, você está todo machucado por dentro. Fala isso para Deus, conta isso para Deus, e toma a decisão de, em primeiro lugar, perdoar essas pessoas. Faça uma lista e perdoe uma por uma. E depois faça um propósito de começar a olhar agora para compreender o seu valor, não para aquilo que essas pessoas estão falando, mas para aquilo que o Senhor fala de você. Eu amo você, apesar de você ser imperfeito, e às vezes algumas pessoas têm até razão de falar o que falam de você, mas mesmo assim eu Deus, não tenho a atitude que elas têm contra você, não. Eu amo você, apesar das suas falhas. Eu morri na cruz por você, eu dei a minha vida por você na cruz. Você tem que olhar para o meu amor. Olhe para a cruz, querido. Você vai ter uma noção correta do seu valor. Não vai ser complacente com os seus erros, não vai ficar dando razão para si mesmo, não é nada disso. Mas vai saber olhar para os seus defeitos pelo olhar da graça de Deus, debaixo da graça de Deus, onde há perdão para você, onde há uma oportunidade para você confessar os seus pecados, arrepender, mudar a sua conduta, debaixo da aceitação de Deus, dos braços de Deus. Venha correndo para o Senhor. Conte a sua verdade para Deus. Viva na luz da palavra de Deus. Dê valor, o ensino de Deus. Porque senão você pode sair daqui, isso vai entrar por aqui, vai sair por ali. Vai continuar uma pessoa trilhando os caminhos da amargura, resolvendo tudo no pontapé, brigando com todo mundo, botando a culpa em todo mundo, como talvez tenha sido a sua vida até aqui. Não sei. Não faça isso com você mesmo. Deus não quer isso para você. Você não vai ser uma bênção se viver assim. Você estará andando na presença do seu próprio eu, do seu maldito e contaminado eu. O Senhor não diz isso para você. Ele diz o que disse para Abraão: anda na minha presença e ser maduro. Você vai ser uma bênção. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela sua graça, pelo amor do Senhor estendido a nós, pelo teu Filho Jesus, o qual levou sobre si os nossos pecados na cruz, assumiu as nossas ofensas, as nossas culpas. O castigo que era nosso, recebeu sobre si, porque quis fazer isso por nós, morrendo no nosso lugar. Obrigado porque nele temos perdão, e é por ele também que somos levados a perdoar pessoas, a pedir perdão também para pessoas como nós, com as quais muitas vezes falhamos. Abençoe o teu povo aqui nessa noite, ó Deus. Que nenhum de nós viva debaixo de uma carga emocional negativa, guardando mágoas, ressentimentos, pecando contra o Senhor e contra o próximo, contra si mesmo. Nos ajude, Pai, a ouvir sua voz e a sermos pessoas perdoadoras. Eu peço que abençoe o seu povo, que eles possam tirar proveito dessa sua palavra, desse seu ensino, que o Senhor esteja purificando cada coração,
Que a tua paz seja sobre cada família aqui. Esteja restaurando, Deus, casamentos, Deus, relacionamentos, ó Pai. Restaurando vidas, Deus, dando uma nova atitude, um novo olhar para cada um dos teus filhos, para que saibam viver no meio deste mundo mal, como pessoas que fazem a diferença, Deus. Que não se deixem conduzir pelos outros, mas que sejam conduzidas pelo teu Espírito, pela tua palavra, conscientes do amor que elas têm para o Senhor, ó Deus, do valor que elas têm para com o Senhor. Pai querido, ajuda-nos a realmente percebermos o nosso valor, não pela opinião dos outros, mas pelo teu olhar, pela tua palavra, Pai. Nós oramos assim, em nome de Cristo, ó Deus, pedindo que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do teu Espírito seja sobre o teu povo aqui e sobre toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém.